Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, muita gente me perguntou como é que eu faço, né? Que extensão que eu uso para mudar as cores durante a partida de xadrez. Quando eu tô analisando, eu vou para uma variante e aí muda a cor do tabuleiro automaticamente. Eu volto para a linha principal, volta para a cor normal automaticamente, né? E eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, então. E na verdade, não vai ser um vídeo sobre xadrez, então, esse vídeo agora. Vai ser um vídeo sobre produtividade, tá? Então eu vou mostrar um pouquinho de como é que eu uso a tecnologia para me trazer produtividade. Quando eu criei essa extensão de mudar as cores, foi pensando em produtividade. Senão eu teria que, na edição do vídeo, colocar mais esse aspecto de toda vez que eu estiver fazendo variante mudar de cor. Para que é tão importante mudar de cor, né? Então, às vezes a gente tem ali uma pessoa que tem deficiência auditiva, né? Então ela não está ouvindo ali, né, o que está acontecendo, ela está só olhando, tentando entender pelas setas, por tudo mais, e aí ela vê que mudou de cor, puxa, ela já sabe, né, que ali realmente já está sendo uma variante, ela vai entendendo isso, né? E também pra gente fica legal, né? Fica bacana, porque quem às vezes está começando no xadrez, ou até mesmo jogadores mais experientes, pega ali o vídeo, dá uma distraída, fala alguma coisa, olha, não sabe mais se tá falando da partida ou se tá falando de uma variante, né? Então realmente foi um aspecto que eu quis trazer, mas eu também não quis sobrecarregar a minha edição, né? Com esse aspecto podia ter falha, podia piorar. Mas aqui era variante, você não colocou. Então dá para fazer uma coisa, a prova de falha que não traga tanto trabalho, ou seja, ganho de produtividade muito grande, dá usando a tecnologia, tá? Eu vou mostrar então para vocês um pouco, eu vou contar aqui, tá? Essa tela aqui eu vou contar a lógica, tá, que eu usei para poder fazer essa extensão. Vou mostrar também o código para vocês e galera, vocês vão se surpreender o quanto a lógica é simples e o código é simples, tá? Eu mesmo fiz isso. Não sei se vocês sabem, muitos de vocês já sabem, eu durante um tempo tive uma carreira de programador, cientista de dados, tá? E a vida inteira eu sempre fui um grande entusiasta de linguagens de programação, de computação e tudo mais. Fazia joguinho, traduzia os jogos, fazia programas, sempre visando também a produtividade, né? Então eu acabei fazendo cursos e aprendendo tudo isso, tá? E antes de entrar aqui exatamente no vídeo, eu queria falar só um pouquinho sobre a Alura, que é a maior escola online aí de tecnologia do Brasil, tá? Muita gente tem mudado de vida, pessoal, principalmente a pandemia mexeu com muita gente, né? E aí muita gente perdeu seu emprego ou começou a querer buscar uma atividade que trouxesse maior satisfação pessoal e tudo mais. E a Alura realmente vem mudando a vida de muita gente através dos cursos online aí de tecnologia, tá? Então você pode ter uma nova carreira através aí dos cursos da Alura, tá? São diversas áreas, tem programação, front-end, data science, DevOps, né? Você vai fazer realmente uma formação, tá? Porque aqui você vai aprender de verdade, porque a Alura é uma escola de verdade, tá? Então você vai ter realmente uma formação para poder entrar no mercado de trabalho, ou se você já está no mercado de trabalho, para você conseguir um upgrade ali na carreira, tá? Agora, além desses aspectos, também o que eu queria trazer é a questão da produtividade, né? A gente tem até um artigo aqui do Felipe Lemes, que foi aluno da Alura, ele se tornou alguém da área de tecnologia aí pela Alura, né? E ele tem esse artigo publicado aqui no LinkedIn, né? Isso aqui chama muito atenção também para conseguir emprego, é fazer artigo no LinkedIn. E aqui ele coloca, galera, é assustador, né? O quanto que ele ganhou de produtividade usando, ele é engenheiro ambiental, usando programação e automação de tarefas no dia a dia dele, tá? Então aqui tem um artigo bem legal, vou deixar o link aí na descrição. Desses depoimentos, mas eu vou na conclusão aqui, olha só, o que ele conseguiu fazer, o tempo que ele levava aqui para elaborar um relatório, 480 minutos, passou para 15 depois que ele automatizou as tarefas. Elaborar material fotográfico, 120 minutos ele perdia, passou para 20 minutos. Tempo total que ele demorava aqui, 600 minutos, passou para 35 minutos. Isso em uma das coisas que ele faz, né? Então, a automatização de tarefas, eu sou um fã e eu aplico também no meu dia a dia em diversas, vocês não sabem a quantidade de algoritmo que eu tenho aqui para o meu dia a dia, mesmo como youtuber, tá? Para automatizar uma série de tarefas. Então isso ajuda muito e pode te ajudar em qualquer área. E aí independente se você é da área de tecnologia ou não, pode te ajudar muito, tá? Fazer relatório, quem é da área financeira, administrativa, diversas áreas
Sempre dá para colocar tecnologia e automatizar muito, tá? Então, e a Alura, então se você quiser aprender, a Alura pode ser aí a escola e você pode ser o próximo, né? A estar escrevendo artigo e fazendo depoimento desse tipo. Para a galerinha do Xadrez Brasil, além de tudo, a gente tem 10% de desconto na matrícula e uma matrícula dá acesso a todos os cursos. Tá bom? Vamos voltar lá para o tabuleiro e vamos entender aqui qual que é a lógica, Rafa. Como é que a gente faz? Deixa eu mostrar primeiro como é que funciona. Eu tô com o tabuleiro normal. Vou mostrar uma abertura Ruy Lopes aqui. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, Ruy Lopes. Ah, mas além da Ruy Lopes existe a italiana, bispo C4, mudou de cor. Tô mostrando uma variante, não foi assim que seguiu na partida, então é uma variante. E aqui, cavalo F6 e tal. Tá bom. Ah, legal, dá pra jogar essa partida. Tá, volta lá na Ruy Lopes então. Pronto, cliquei aqui no bispo B5, voltamos para a Ruy Lopes, a cor automaticamente voltou. Rafa, como é que aconteceu isso? Eu tenho uma extensão que eu criei aqui para o Chrome, que é o navegador que eu estou usando, o Google Chrome. E como é que o que ela faz, essa extensão? Vamos tentar entender. Primeira coisa, a gente pode observar aqui, ó, nesse onde eu estou passando aqui o mouse, aqui é a lista de movimentos. São os lances que estão anotados aqui dessa partida. A gente percebe que quando é uma variante, ele entra nessa linha aqui, ó, nessa linha mais escura, ok? Aqui é a variante, aqui é o lance normal. Então a primeira coisa que a gente observa é que a gente tem um campo onde a gente tem os lances e tem as variantes e tem a linha principal, tá bom? E tem um tabuleiro também que a gente vai querer mexer a cor. Esses são os elementos que a gente vai mapear. O que você vai precisar entender para poder fazer o que eu vou fazer aqui agora? Um pouquinho de HTML, um pouquinho de CSS, um pouquinho de JavaScript e um pouquinho de jQuery, tá? E Node para fazer a extensão do Chrome. Mas nós não vamos entrar em detalhe, eu vou mostrar só a lógica aqui para vocês, claro, entrar no código também. Mas o que a gente está fazendo? Basicamente, a gente vai com o código observar essa lista de lances. Toda vez que a lista estiver dentro de uma variante, ela vai mudar. Vou mandar o tabuleiro mudar de cor, eu vou aplicar um filtro no tabuleiro de cor, e toda vez que ele voltar para a variante principal, eu removo o filtro. É simples assim. Quem são os caras que eu vou estar olhando? Bom, primeiro, aqui a gente percebe, ó, eu estou passando o mouse aqui em cima, ó, aqui a gente tem um move list. Deixa eu dar um zoom aqui no código para vocês verem, ó. Tá vendo aqui, ó, move list, e tem uma classe aqui, ó. Então tem uma classe move list, tá? Então esse é o quadro total de lances, tá? O move list, esse elemento aqui. Eu vou mais uma vez aqui. Todos os lances estão dentro desse quadro aí chamado Move List. É a lista de movimentos. Eu vou olhar esse cara. Toda vez que esse cara mudar, por que eu estou falando mudar? Quando eu estou passando o lance, ó, percebam que esse quadrinho aqui tem um quadrinho cinza do lance, ó. Ele está andando esse quadrinho cinza, certo? Cada vez que eu faço o lance. Então mudou. Toda vez que anda esse lance selecionado, existe uma mudança na lista de movimentos. Então, é ele que eu vou olhar, o Move List. E que mais eu estou olhando? Bom, tem uma coisa interessante da gente observar. Tá vendo que esse lance está selecionado? Vou aqui, mais uma vez, dar o zoom aqui para vocês verem uma coisa interessante. Quando ele está selecionado, aqui a gente vê que o pai dele, ó, esse aqui é um elemento filho, tá? Aqui a gente tem que entender um pouquinho de estrutura de HTML, de DOM. Esse aqui é o elemento filho, esse aqui é o elemento pai. E aqui no pai dele a gente tem aqui a classe Selected. Ó, o S está aqui em cima, muda de linha. Selected. Tá? Então é o lance que está selecionado. E a gente percebe uma coisa. Quando eu vier para variante, agora eu vou voltar aqui no código para mostrar para vocês. Olha só. Quando eu clicar aqui num lance dentro da variante, quando eu for lá no código de novo ver o que está acontecendo, ó, quando o meu selecionado, ó, cadê o selecionado? Está aqui... Cadê o selecionado? Sumiu aqui. Pera aí, deixa eu clicar nele de novo. Pronto, tá aqui, ó. Selected. Tá vendo esse selected aqui? Esse selected, ele tem agora um pai escrito variation. Essa é a chave de tudo, tá bom? Então, o pai do selected, quando eu tô numa linha de variante, o pai dele chama variation. Matou a charada. Tá bom? Matou a charada. Quando tiver no variation, aí eu vou aplicar um filtro. Aonde? No board aqui, ó. Nesse cara aqui, ó. No board. Olha lá, ó, o filtro aqui dele já tá, ó. Hue Rotate. É uma rotação de cores. Então é isso, tá? Matamos a charada. A lógica é essa, tá? A lógica é essa.
Toda vez então que eu tiver dentro que o elemento selecionado, que o pai dele tiver a classe variation, estamos dentro de uma variante. Quando for assim, aplicamos um filtro nesse cara no board, no tabuleiro, e quando tiver fora a gente tira o filtro. Acabou, é só isso. Vamos olhar aqui o código, olha só. Olha que simples, né? Então aqui, eu fiz aqui dessa forma, né? Aqui conhecedores, aqui um pouquinho de JavaScript e jQuery agora, né? Aqui eu fiz dessa forma, eu coloquei para ele ficar buscando intervalo. Por que isso? Às vezes a gente vai abrir a janela aqui do browser e eu tô numa outra aba e tal, ainda não tem esse move list aqui. Então aí o que acontece? Aí se eu já ligar a extensão, ele vai ficar procurando o move list, não vai achar e acabou o código, morreu, né? Se eu deixar ele fazendo looping de tempos em tempos procurando esses elementos, aí quando eu mudar e entrar nessa abinha ele vai achar, tá? Então aqui esse detalhe aqui. Agora, claro, pessoas mais sofisticadas aí de JavaScript provavelmente não vão usar um set interval aqui, vão usar um promises, vão usar alguma outra coisa, async e tudo mais, né? A turma sofistica, eu não sou um profissional de JavaScript, admiro quem seja, né? Mas aqui, então eu usei esse set interval, tá? E só para mostrar para vocês, o código é curto, tá? São menos de 50 linhas aqui de código. Então eu faço aqui esse set interval, a cada 3 segundos, ou seja, a cada 3.000 milissegundos, ele vai procurar, tá? O que ele vai procurar aqui? Então ele vai procurar o variation, se existe o variation, e ele vai procurar se existe o move node também, são dois caras que ele está olhando lá. Se existe aquele blocão lá de lances e se existe o variation. Se existir, legal, ele fala o seguinte, aqui ele vai ativar a extensão. Aqui eu estou usando a biblioteca Sweet Alert, que é o que dá aquele pop-up, né? Aquele pop-up na tela, bonitinho, todo estiloso, né? Com um timerzinho, aqui ele vai durar um segundo e meio. E ele vai falar, legal, a extensão foi ativada, né? Color Extension Enabled. A extensão foi ativada. Tá bom, fechou, legal. O que mais eu vou fazer? Agora eu vou criar uma função para toda vez que houver uma mutação lá na lista de movimentos, ou seja, toda vez que aquele lancezinho caminhar, né, pela lista de lances, ele vai fazer alguma coisa. Tá bom, essa função eu vou chamar de callback, tá? Então esse callback, ele vai fazer o seguinte, toda vez que houver uma mutação, ele vai falar lance sendo observado. Então aqui é só para debug, né? Aí ele vai olhar aqui quem que é a classe do pai, parent class name, tá? Então é aquele selected, lembra daquela classezinha lá, selected, que a gente achou toda vez? Eu vou olhar o pai dele, né? O parent, e eu vou olhar a propriedade class name, ok? Então eu tenho já o nome da classe do pai do item selecionado, show! Se ele existir, show de bola, e se ele tiver variation dentro do class name, que a gente viu que o class name lá é longo, mas se ele tiver variation, legal, o lance de variante foi detectado e o board, o tabuleiro, nós vamos atribuir para ele um style, ou seja, nós vamos mexer no CSS daquele elemento e nós vamos colocar um filter de Hue Rotate. Mudou a cor, acabou, é só isso. E se não tiver o variation no nome dele? Legal, então tira o filtro, é porque não é variante, tira o filtro, filter none. Acabou, e a gente loga aqui que foi um lance principal e não uma variante. Tá bom, a função tá pronta, mas até agora ninguém chamou essa função. Ok, verdade, então vamos lá. Aqui a gente então fala o seguinte, achamos esses elementos dentro da página, ou seja, não estamos mais na abinha do relatório, não estamos em nenhuma outra, estamos nessa aba, estamos. Legal, as condições foram encontradas, vamos começar a observar os lances. E a gente vai limpar o intervalo de ficar fazendo looping. Para de procurar, já achou, tá? Já achou o bloco, ou seja, já estamos na página certa, não precisa mais ficar fazendo looping de procurar. Agora a gente vai criar o que então? Vamos criar um observador, tá? A gente vai criar aqui uma variável global, window observer, e ele vai ser daqui da classe mutation observer. Então a gente está criando um objeto aqui que é um observador de mutações e toda vez que houver essa mutação ele vai chamar esse callback, vai chamar essa funçãozinha aqui que a gente criou. Tá, ok, a gente criou um objeto aqui que é o mutation observer, mas a gente ainda não configurou o que ele vai observar. Vamos fazer isso agora. Então a gente vai observar o target node, vamos criar aqui uma variável target node e a gente vai olhar o move list, ó. Então aqui eu usei JavaScript mesmo, nós vamos olhar a classe moveList. O bloco de lances inteiro é aquele cara que a gente está olhando. E aqui a gente vai configurar para olhar
O que está alterando dentro daquele bloco de código? Eu coloquei tudo, né? Atributo, lista de filhos, subárvore, ou seja, qualquer mudançazinha lá, ele vai falar o seguinte: estou observando qualquer alteração. Ok? E aqui a gente instancia, então inicia o nosso objeto observer.observe, o observer foi o que a gente criou aqui. Observer.observe, nós vamos observar o que? O target node, ou seja, o move list, tá? Com essas configurações. Qualquer coisa que ele mudar, nós estamos olhando dele. E quando ele observar e mudar alguma coisa, ele chama esse cara aqui, a callback, que é essa funçãozinha que a gente criou. Acabou. O código é isso. O código é exatamente isso, tá? Vou mostrar aqui para baixo. Acho que eu fiquei falando e não estava mostrando, né? Aqui o observer, então só mais uma vez. Aqui o target node, tá? Com o move list. Aqui as configurações, ou seja, estamos olhando o atributo, child list e subtree do que for alterado. E aqui a gente criou o observer.observe. Acabou, galera. É só isso o código. É só isso o código, né? E aí a gente tem esse funcionamento aqui, ó. Não tem como dar errado, né? Então aqui, ó, D4. Ah, toma. Mas aqui, calma aí. Voltamos para a linha. Ah, aqui eu já tinha terminado a partida, né? Vamos criar uma nova aqui, ó. Pronto, ó. Aqui vocês vão ver até a chamadinha aqui da extensão, ó. Por enquanto não tem nada, ó. Não tem lista de lances. Então a extensão não começou. Agora eu vou fazer E4. Vou fazer aqui mais alguns lances. Pronto. Ele ainda não ligou a extensão. Por quê? Porque não tem nenhuma variante. Lembra? A gente falou se existir a lista de lances e uma variante. Então eu vou fazer aqui o Rui Lopes mais uma vez. E agora eu vou fazer a italiana. Olha o que acontece. Pronto, ó, ligou a extensão. Agora é o seguinte. A gente vai continuar fazendo alguns lances. Pronto, ó, mudou de cor, né? Então agora eu vou voltar para a linha principal. Bispo B5, cavalo F6, roque, ó, vamos continuar a partida. E aqui jogou com cavalo C3. Mas se tivesse jogado D4, ó lá, já ficou automaticamente aqui nessa cor. Espetáculo, né? Um espetáculo. Isso aqui, muito simples o código, me salva muito tempo, me salva muita produtividade. Então eu queria compartilhar aí com vocês esse conhecimento, né? Mostrar aí para vocês como a gente pode usar a tecnologia no nosso dia a dia para ganhar produtividade, para ganhar tempo, para ganhar qualidade nas tarefas que a gente faz, né? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá bom? Espero que vocês também possam aplicar aí tecnologia no dia a dia de vocês. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.